Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina para Jovens, livro de Êxodo, capítulo número 10. O sinal do sábado. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que eu for pregar a tua palavra. Que o Senhor possa ficar comigo nesses minutos e segundos que eu for pregar a tua palavra nessa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Faça-me de mim o seu servo para pregar essa verdade. Tudo isso peço e agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O sinal do sábado. Começar com a lição de domingo, em amor. Você já se apaixonou? Talvez tenha sido um amigo ou amiga com quem compartilhou momentos significativos ou alguém com quem sonhou em compartilhar a vida. Os relacionamentos, sejam eles românticos, platônicos, familiares ou de outro tipo, são uma parte fundamental da experiência humana. Nenhum de nós não é uma ilha. Não fomos criados para viver sozinhos. No jardim do Éden, Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só." Gênesis capítulo 2, verso 18. Essa foi a primeira coisa na criação que foi descrita como uma não boa na história humana. Todos sejam introvertidos ou extrovertidos, fomos feitos para viver em conexão um com os outros. Ao longo das nossas relações estabelecemos vínculos profundos com algumas pessoas. Elas se tornam especiais para nós e muitas vezes começamos a nos sentir atraídos por elas. Quando isso acontece, nossas prioridades na vida começam a mudar. As coisas que antes se nos ocupavam já não têm mais o mesmo encanto. Podemos até começar a gostar de coisas que antes não nos interessavam, apenas porque a pessoa com quem nos relacionamos aprecia essas mesmas coisas. O que mais se altera nesse processo é a forma como passamos nosso tempo. De algum modo, deixamos de ter tempo para determinadas atividades e começamos a reorganizar nossos horários para estar mais presentes para os outros. À medida que nos conectamos com outra pessoa, também criamos símbolos dessa relação. Um dos mais comuns entre os apaixonados é ter uma música. Essa música simboliza o amor crescente entre os dois. E sempre que um deles a ouve, imediatamente pensa no outro. Também pode ser o restaurante do primeiro encontro ou o destino da lua de mel, lugares que se tornam marcantes e simbólicos dessa vivência. O relacionamento de Deus com a humanidade também se expressa por meio de símbolos. Nesta semana vamos estudar um desses símbolos que Deus compartilha com aqueles que a ama. Lição de segunda-feira, jamais se esqueça. Na lição anterior exploramos a aliança que Deus estabeleceu com seu povo no Monte Sinai, também conhecido como o Monte Horebe. Ao entregar os 10 mandamentos, esses mandamentos se tornaram a base do direito ocidental, especialmente após a cristianização do Império Romano, com o governo de Constantino no século IV depois de Cristo. Porém, algo curioso é que ao longo dos tempos o mandamento que começa com a palavra "lembre-se" tem sido amplamente esquecido pelos cristãos. Êxodo capítulo 20, verso 8. Esse mandamento, frequentemente mal interpretado, merece nossa atenção especial, pois revela algo crucial sobre o relacionamento entre Deus e seu povo. Após Deus pronunciar a lei no Monte Sinai para que todos os israelitas ouvissem, Moisés subiu até lá para receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, bem como as instruções divinas sobre como construir o santuário. Na antiguidade, escrever algo em pedra era uma forma de garantir que essa mensagem penduraria sem ser apagada pelo tempo. De fato, inúmeros escritos mais antigos conhecidos foram gravados dessa maneira.
Moisés permaneceu no monte por 40 dias antes de descer. Deus deu a ele explicações mais detalhadas sobre o quarto mandamento. Esse mandamento é o mais extenso dos 10, o que sugere que Deus queria que fosse plenamente compreendido. Êxodo capítulo 31, verso 13. Um sinal nesse contexto é um símbolo ou marca que nos recorda de algo ou alguém, ao explicar o sábado de forma mais aprofundada. Deus pediu a Moisés que o apresentasse como um sinal. O sábado não é especial apenas porque é um dia de descanso. Ele é especial pelo significado profundo que carrega. Então, o que ele simboliza? Deus afirmou que o sábado é um sinal de que ele é o único que pode nos santificar, o único que pode nos transformar. Esse dia nos convida a descansar em Cristo, confiar nele e colocar nosso relacionamento com ele como a prioridade máxima em nossa vida. Tem as perguntas aqui, ó. Qual é o propósito do sábado? O propósito do sábado é de guardar, dar estudos bíblicos, ensinar a palavra de Deus e de exaltar a Deus. Oração e oração. Outra pergunta: como o sábado tem enriquecido o seu relacionamento com Cristo? Tem enriquecido bastante. O dia de sábado na minha alma, cara, quando eu guardo esse dia, parece que é um dia diferente do que os outros dias. É uma energia positiva que eu sinto, porque é o dia que Deus nos deu para guardar, para pregar. Ele mesmo pregava na sinagoga aos sábados. E a outra pergunta: você já se sentiu tentado a achar que está conquistando o céu ao guardar o sábado? Eu sei que por guardar, a gente não será totalmente salvo. A gente tem que aceitar a Cristo em nossa vida e não achar que está guardando o sábado para fazer a vontade de Deus apenas e de nós mesmos achar que já estamos salvos. Não, devemos guardar o sábado porque Deus nos instituiu e aceitar Jesus todos os dias em nossos corações, em nossa alma, em nossa vida. Você ser salvo pela graça. Talvez seja algo subconsciente como você pode se proteger contra esse tipo de pensamento ou mudá-lo? Com certeza. Todos nós passamos por isso, mas devemos esquecer. E o que eu falei, cara, é ser salvo pela graça. Lição de terça-feira: santifique-o. Se o sábado é um sinal de justificação pela fé, porque Deus insiste tanto que para que nos guardemos com precisão. Se é apenas um sinal, será realmente tão relevante? Essas são perguntas comuns e a resposta está claramente exposta em Números, capítulo 15, versos 32 a 36. Nessa história, um israelita foi encontrado recolhendo lenha no sábado, desobedecendo a uma ordem clara de Deus. Ele sabia que o Senhor havia instruído o seu povo a não trabalhar nesse dia, nem mesmo a sair para coletar maná para se alimentar. Êxodo capítulo 16, versos 22 a 30. Ao sair para pegar lenha, esse homem estava desafiando diretamente o mandamento de Deus, e o seu ato revelou um problema mais profundo: a rebelião aberta e voluntária contra Deus. Para estender melhor, imagine-se apaixonado. Suponha que a pessoa que você ama lhe diga: esta é a nossa música. Seu amor é genuíno e você não responderia: não gosto dessa música, vamos escolher outra. Pelo contrário, você provavelmente ficaria encantado e aceitaria a sugestão com alegria. É sempre que essa música tocasse, automaticamente sua mente iria para a pessoa que você ama. Quando aquele israelita decidiu sair para recolher lenha no sábado, ele estava fazendo uma declaração pública sobre o seu relacionamento com Deus. O que ele estava dizendo era: eu não confio no Deus de Moisés, que nos tem guiado. Eu não quero depender dele. Ao refletirmos sobre a ação de recolher lenha no deserto, percebemos que ela só poderia ter duas razões: para se aquecer durante a noite ou para cozinhar algo. No entanto, Deus já havia providenciado para ambas as necessidades. Ele havia enviado a coluna de fogo para aquecê-los à noite. Êxodo capítulo 13, verso 22.
E o maná, que além de não precisar ser cozido, se mantinha fresco quando recolhido na sexta-feira para o sábado. Ao sair para pegar lenha, aquele homem estava na verdade rejeitando a provisão de Deus. Era como se ele dissesse à pessoa que ama: eu não gosto da nossa música. Esse gesto indicava um rompimento no relacionamento. No deserto, uma pessoa não sobrevive sem comida e abrigo. Da mesma forma, não podemos viver sem um relacionamento íntimo com Deus. Pergunta no rodapé: por que a transgressão do sábado não é punida com a morte hoje, como era para os israelitas nos tempos bíblicos? Não era como se fosse morte, né? Eles pegariam uma punição. Podia ser com a morte ou podia ser com qualquer castigo, mas não era 100% a morte. Era castigados, porque sabiam que Deus estabeleceu aquele dia e não pode trabalhar. É a mesma coisa hoje. Se você quebra esse mandamento, você quebra todos. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. Como Jesus reformulou o sábado, afastando-se da rigidez e do nosso peso que haviam colocado sobre esse mandamento. Você também precisa viver uma nova experiência com o sábado. Com certeza, todos nós precisamos viver. Se você for criado observando o sábado, quais são as primeiras lembranças desse dia especial? É o dia que eu aceitei em minha vida. Quando criança, como você via o sábado? Eu fui descobrir o mandamento do sábado agora que eu fiquei grande, que eu fiquei já de maior. Agora mesmo, 5 anos atrás, que nem o dia de domingo que a Igreja Católica prega aí, que é para guardar, eu quase não guardava também e estava pouco me ligando, pouco lixando, como se diz. Mas, como se não guardava dia nenhum. Aí 5 anos atrás, eu descobri sobre o sábado, que nós devemos guardar o sábado. Suas percepções mudaram ao longo dos anos? Como? Com certeza, mudaram muito. Você já teve a oportunidade de compartilhar o significado do sábado com alguém que não está familiarizado com ele? Como foi essa experiência? Eu revelo para todo mundo. Agora, se a pessoa aceitar, muito que bem. Agora, se não aceitar, o que eu posso fazer? Mas eu indico para as pessoas esse mandamento. Prego para as pessoas. Quais princípios orientam suas escolhas sobre como guardar o sábado? É as profecias que eu aprendi, estudei e compartilhei em minha vida, o qual torna sua observância pessoal e única, que nós devemos ter uma comunicação com Deus, você e Deus. Quais mal entendidos sobre o sábado você já encontrou, tanto entre aqueles que observam, quanto entre os que não fazem? É muitos, né? Próprios adventistas mesmo que guardam o sábado, que cobra a pessoa no dia do sábado, daquela dívida. E uma pessoa falou para mim, eu falei, é errado. Se eles fazem isso, eles quebram o mandamento. O sábado lembrado e reforçado. Agora marquem aí os textos. Deuteronômio capítulo 5, versos 12 a 15. Isaías capítulo 58, versos 8 a 14. Jesus sobre o sábado. Marcos capítulo 1, versos 21 a 34. Lucas capítulo 4, versos 16 a 22. O sábado como símbolo. Ezequiel capítulo 20, versos 12 a 20. Hebreus capítulo 4, versos 1 a 9. Lição de quinta-feira, o Senhor do Sábado. Séculos depois do cativeiro babilônico, já nos tempos de Jesus, os fariseus haviam estabelecido regras bastante detalhadas para garantir que o sábado fosse rigorosamente guardado, o que gerou muitos conflitos entre Jesus e os líderes religiosos. No capítulo 12 de Mateus, encontramos uma história que resume os ensinos de Jesus sobre o quarto mandamento. Certo dia de sábado, os discípulos estavam com fome e pegaram algumas espigas de um campo para comer. Os fariseus, ao verem isso, questionaram Jesus, pois acreditavam que aquela ação violava a lei, considerando-a trabalho. Mateus capítulo 12, verso 2. Para a surpresa deles, Jesus defendeu os discípulos e aproveitou a oportunidade para ensinar lições importantes. Primeiro, Cristo citou a mensagem de Deus transmitida pelo profeta Oséias.
pois quero misericórdia e não sacrifício. Oséias capítulo 6, verso 6. Enfatizando que a compaixão e a misericórdia são mais importantes do que os rituais religiosos vazios. Em seguida, fez uma afirmação ousada, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus capítulo 12, verso 8, colocando-se acima do sábado como Criador do mundo. Mateus conecta essa história com o relato de uma cura. Logo depois, Jesus encontrou um homem com a mão ressequida, também no sábado. Embora soubessem que os fariseus estavam aguardando uma chance para acusá-lo e transgredir a lei, Jesus curou o homem, lembrando a todos de que, se fosse uma ovelha caída em um buraco, qualquer um deles ajudaria no sábado. Portanto, ele concluiu: logo é lícito nos sábados fazer o bem. Para aqueles que desejam santificar o sábado, surge a dúvida sobre o que pode ou não pode ser feito neste dia. A declaração de Jesus deixa claro que é permitido fazer o bem no sábado. No entanto, a Bíblia não detalha todas as ações específicas que podemos ou fazer neste dia. Isso nos leva a entender que o sábado é um sinal e ao lidarmos com as questões específicas, devemos nos perguntar: esta ação reflete adequadamente meu relacionamento com Deus? Sim, adequada, sim. Se você respeita, você não faz nenhum tipo de trabalho, você não aflige o sábado, você está em comunhão. Em essência, é que Jesus deseja um relacionamento com a humanidade, fundamentado na confiança nele como o Cordeiro de Deus. O sábado é uma oportunidade semanal para celebrar e aprofundar esse vínculo. Pergunta no rodapé: qual é a importância de Jesus se identificar como o Senhor do sábado? Porque ele determinou o sábado. Desde a época lá de Gênesis, na criação, fez todas as coisas do mundo e no sétimo dia o santificou. Quer dizer, quem ali estava com Deus? Jesus Cristo estabeleceu ali o sábado do Senhor. E lá no Monte Sinai, com Moisés, ele escreveu nas tábuas, Jesus escreveu nas tábuas a lei e determinou lá: lembra-te do dia de sábado para santificar. Então o Senhor é o dono do sábado. Lição de sexta-feira: barreira de superstição. Se a fome excessiva isentou Davi de culpar ao violar até a santidade do santuário, qual mais justificável seria o simples ato dos discípulos de colher e comer as espigas do sábado? Jesus ensinaria aos seus discípulos e inimigos que o serviço a Deus deve vir antes de tudo. E se esse trabalho fosse acompanhado de cansaço e fome, era justo satisfazer as necessidades humanas, até mesmo no dia de sábado. Essa instituição sagrada não foi dada para interferir nas necessidades do ser humano, trazendo sofrimento e desconforto, mas para abençoar. O sábado foi estabelecido por causa do homem, Marcos capítulo 2, verso 27, para proporcionar descanso e paz, e lembrar da obra de seu Criador, não para ser um fardo pesado. O trabalho realizado no templo no dia de sábado estava de acordo com a lei. No entanto, o mesmo trabalho, se feito em atividades cotidianas, violaria a lei. O ato de colher e comer as espigas para sustentar o corpo, que seria utilizado no serviço de Deus, era correto e legítimo. Jesus então concluiu seu argumento declarando-se o Senhor do sábado. Mateus capítulo 12, verso 8. Aquele que está acima de qualquer questionamento e de toda a lei, esse juiz infinito isenta os discípulos de culpa, fazendo referência precisamente aos estatutos que estavam sendo acusados de transgredir. Jesus, no entanto, não deixou o assunto sem uma repreensão aos seus inimigos. Ele afirmou que, em sua cegueira, haviam confundido o verdadeiro propósito do sábado, e ele disse: mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Mateus capítulo 12, verso 7. Em seguida, ele contrastou os rituais vazios e desprovidos de compaixão com a verdadeira integridade e o amor genuíno que deveriam caracterizar os verdadeiros adoradores de Deus. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos.
Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Oséias capítulo 6, versos 6 a 7. Jesus foi criado entre um povo marcado por intolerância e preconceito. Por isso, sabia que ao curar no sábado seria considerado um transgressor da lei. Ele estava ciente de que os fariseus usariam esses atos como pretexto para acusá-lo, com grande indignação. Sabia também que esses atos de misericórdia seriam usados como argumentos para influenciar as massas, que viveram toda a vida sob as rígidas restrições e exigências judaicas. No entanto, ele não se deixou impedir por esse conhecimento e desafiou a barreira da superstição, que cercava o sábado, ensinando às pessoas que a caridade e a benevolência eram lícitas em qualquer dia. Ellen G. White, no livro Things of the Times, 30 de novembro de 1876. Outra lição de sexta-feira, o compromisso do descanso. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, verso 27. No primeiro distrito pastoral, conheci uma família que enfrentava um dilema angustiante. Júlio, nome fictício, passou anos na prisão e, ao sair em liberdade condicional, encontrou no Evangelho uma nova esperança. O batismo marcou um recomeço para ele. Para manter sua liberdade, ele precisava de um emprego fixo. Conseguiu uma vaga em que podia guardar o sábado. Mas inesperadamente veio a pressão. Trabalhava aos sábados ou perderia o emprego. Agora ele enfrentava uma escolha difícil: ser fiel a Deus e arriscar sua liberdade, ou ceder e manter o emprego. A tensão era real. E se perder o trabalho significasse voltar à prisão? A igreja se uniu em oração e procuramos alternativas. O tempo passava, a pressão aumentava. Será que Deus realmente o sustentaria? Então a resposta veio. Uma nova oportunidade surgiu, permitindo que ele guardasse o sábado e permanecesse livre. Deus abriu um caminho onde não havia saída. Hoje ele está totalmente reabilitado. Vamos olhar de forma ao assunto. Imagine um casal que está prestes a completar aniversário de casamento. A esposa espera ansiosamente, mas o marido esquece. Dias depois ele diz: vamos comemorar agora, pois o que importa é a intenção. Será que isso teria o mesmo valor? Compromissos reais exigem prioridade e respeito pelo tempo certo. Com certeza. Eu vou falar uma coisa aqui antes de completar tudo. Se você trabalha num lugar e se você ter essa pressão de trabalhar no sábado, você ora, não desmoriça, ora, porque é tentação do inimigo. O inimigo quer que você trabalhe no sábado. Ele atenta aquelas pessoas que estão lá no departamento lá do RH, aquelas que são donos lá, as pessoas que trabalham no escritório. Se falarem para você trabalhar no sábado, você não vá. Você chega na sua casa, fala assim: eu vou pensar, cara, não vou dictar nada, não vou dar resposta para vocês. Chega na sua casa, ora fervorosamente, você, sua mulher, seus filhos, ou se você não tiver esposa, você mesmo ora e fala: Senhor, estão me forçando a trabalhar no sábado. O que eu faço, Senhor? Eu não quero, Senhor, transgredir a sua lei. Eu não quero quebrar o seu mandamento, Senhor. Eu não quero, Senhor, respeitar ao Senhor, meu Deus. Ora, incessantemente, que Deus vai fazer a obra na sua vida. Não desmoreça. O sábado é o memorial da criação e um sinal da aliança com Deus. Êxodo capítulo 31, verso 13. Não podemos remanejá-lo conforme nossa conveniência. O sábado nos ensina que não somos sustentados apenas pelo nosso esforço, mas pela graça de Deus. Júlio escolheu honrar o sábado e Deus o honrou. Aí, com certeza, oração e oração é
remédio que tem para a nossa vida humana. Orar a Deus. Quem escreveu esse documentário, foi Tiago Paixão, líder do Ministério Jovem da Associação Norte de Rondônia e Acre. As duas lições de sexta-feira, uma é da lição da escola sabatina, mesmo para jovens, e o outro é um testemunho de uma pessoa. Então, por isso, Tiago Paixão escreveu esse testemunho. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 10, o sinal do sábado. Agora vamos orar para fortalecer a nossa... Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essa verdade para todas as pessoas nas suas línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!